Gravando. Então, boa noite aí, pessoal, a todos e todas que nos acompanham, tanto agora no modo síncrono, efetivo, quanto quem assiste aqui posteriormente às nossas aulas na sala de aula virtual, como é de costume. Nesse último ano e meio, bem dizer, 2 anos, já quase 4 períodos. Na última semana, eu encerrei a parte da metodologia que envolve a coleta de informações, ou seja, as técnicas que a gente utiliza para capturar do nosso objeto os dados que nos serão úteis para produzir ali considerações, para que a gente possa explicar, estender o conhecimento que a gente tem em relação à realidade. Sejam estas pesquisas feitas através da coleta por meio de entrevistas, questionários, revisão bibliográfica, observação, ou até mesmo uma tentativa de reconstruir este objeto do ponto de vista científico por meio de um estudo de caso. Na aula de hoje, eu vou tecer algumas considerações acerca da segunda parte de uma metodologia, que é a análise desses resultados. Então, chegando aí, Gleison e Caroline também, boa noite, pessoal. A parte de metodologia, quanto à análise, ela vai ter uma íntima relação com a ferramenta que foi escolhida para a coleta das informações. Então, eu vou usar aqui a nossa área de conversação para ajudar a entender o que eu tenho planejado. Metodologia. Então, a metodologia é dividida em 2 momentos. O momento em que a gente expõe aqui no projeto, ou depois efetiva, por meio da pesquisa e depois produz um artigo. O que faremos? Como extrairemos do objeto as informações? Então, a metodologia se divide em 2 momentos. Momento de coleta, que já tratamos, e o momento de análise. Como eu disse, a escolha da ferramenta analítica tem uma vinculação com a coleta. Se porventura, vocês optaram aqui, seguindo a mesma ordem, por fazer uma entrevista ou ter a entrevista como a ferramenta principal, lembrando que a gente pode realizar algumas combinações, certamente a técnica mais adequada para o caso é uma análise de conteúdo. Uma análise de conteúdo. A análise de conteúdo, ela vai ter o cuidado, o interesse em identificar as ideias presentes nessa entrevista. Lembrando, a gente entrevista uma pessoa, a gente pega este material e transcreve. Então, no final das contas, o que a gente tem ali é um documento. Por isso, a análise de conteúdo também pode ser uma boa técnica para coleta de documentos, atas, petições, julgados, memorandos e por aí afora. Porque este documento, ele vai estar, por mais técnico que seja, impregnado de ideias, de visão de mundo daqueles que o produzem. Então, notem, se vocês utilizarem alguma ferramenta de coleta de informações, que vocês tenham ali texto,
e a entrevista, embora falada, depois ela termina como texto, ou documentos aqui jurídicos, lembre que a análise de conteúdo pode ser uma alternativa, porque o interesse dela, vou colocar aqui, o interesse, desta técnica é identificar visões de mundo ou ideias presentes no objeto de análise. Então, o que pensa determinada pessoa, como determinada instituição se manifesta através dos seus documentos oficiais. De base desses textos, a gente consegue identificar, começar ali a criar categorias em relação a aquele material. Vamos pensar aqui, o Ministério Público do Espírito Santo, ele tem uma tendência punitivista. Por que eu acho? Não, porque pegando ali notas, cartas abertas à sociedade, ou pegando ali julgados, não só pela sentença final, mas pelas argumentações, pelas justificativas daqueles textos, a gente começa a separar e perceber como se comportam. Então, notem que a análise de conteúdo, ela está interessada em, através daquelas produções, identificar como pensa, ir em profundidade na visão de mundo, ou seja, como enxerga essa instituição ou uma entrevista, como enxerga, como interpreta o mundo aquela pessoa. Nós, dado o tempo bastante curto que a gente tem para desenvolver essa disciplina em si, a gente não consegue fazer assim, exercícios, eu trazer ali vários exemplos de cada uma dessas técnicas. E existem várias. Eu vou tocar aqui na análise de conteúdo, análise de discurso, e por fim aqui, que é menos utilizada no direito, também algumas análises quantitativas e documentais. A análise quantitativa, eu digo que ela é menos utilizada no direito, porque a análise de textos, revisional, bibliográfica, ela é bem utilizada, eu diria. Então, a gente tem aqui a análise de conteúdo. A gente vai ter uma variação dela, que é a análise... Deixa eu colocar em letras maiúsculas. Análise de discurso. A análise de discurso, ela também se aproxima da tentativa de, através de um texto, e aí esse texto ele vai assumir diferentes formas, as mesmas que eu comentava que podem ser utilizadas na técnica anterior, de entrevistas a julgados, onde tem palavras que expressam pensamentos. Se a gente pudesse reduzir a um mínimo denominador comum, em que tipo de objeto a gente pode aplicar essas técnicas seriam essas. Documentos que, através de palavras ali, expressam, palavras escritas, registradas, expressam a visão de mundo ali de um grupo ou de uma pessoa. A análise de conteúdo, ela está interessada, como eu disse, em identificar ideias e a gente cria as categorias. Que nem eu disse antes, punitivista,
é uma categoria, embora o conceito exista, nós que criamos, não está escrito ali no texto. Nós dizemos, olha, através desse fragmento, desse, ou desse pensamento aqui, que ele é expresso de diferentes formas, mas recorrentes em várias decisões, a gente pode identificar a presença desta categoria criada por nós neste material e identificada neste material. A análise do discurso, ela vai seguir um raciocínio muito semelhante. Porém, na análise do discurso, a presença de determinadas palavras é importante. Então, na análise do discurso, identificar determinadas palavras ou termos como expressões da visão, a visão de mundo é vital. Por exemplo, se a gente está interessado em perceber como o Ministério Público Federal, imaginando ali que ele é um fragmento ali do nosso objeto, a gente quer entender como o Ministério Público Federal, ou até mesmo aqui, esse tipo de instituição, a Procuradoria-Geral do Estado, se posiciona em casos de violação ali dos direitos mais básicos, ali dos direitos de primeira geração. E aí a gente quer identificar um termo, como aos sujeitos que violam esses direitos, ou aos sujeitos que têm os seus direitos violados, que expressões são utilizadas por esta instituição para se referir a ele. E ao utilizar este termo, essa palavra, qual o sentido que é dada a ela? Porque na medida que a gente compreende o sentido que são empregados as palavras, a gente está entendendo a visão de mundo, a gente está entendendo a perspectiva que essa instituição adota para explicar o mundo, para tomar as suas decisões. Na análise do discurso, o termo utilizado ele vai ser importante. Enquanto na análise do discurso, os termos, as palavras em si, elas perdem relevância diante da ideia. O que se procura ali é que ideia que está presente naquelas palavras, naquelas falas. E na medida que a gente entende essas ideias, a gente cria algumas categorias para facilitar a compreensão e a busca em vários documentos. Lembrando aqui, pessoal, que a combinação de técnicas de coleta é possível. Lembrem, a gente tem duas ferramentas principais e uma auxiliar. Essa mesma lógica, ela vai ser empregada na análise. A gente vai ter ali uma técnica principal relacionada com a utilizada ali na coleta e uma secundária que vai ajudar a complementar as informações para que a gente possa ter ali tecer ali no final algumas considerações. Trazer explicações quanto ao funcionamento ali do mundo. Então, a gente tem aqui, quando o objeto, quando o que a gente tiver extraído da realidade for texto, vamos assim dizer, texto escrito, essas duas ferramentas, elas se apresentam aqui como as mais indicadas.
quer dizer que são as únicas, ou que deve, de modo assim, imperativo ser elas. Mas se sugere com bastante veemência a sua utilização, para que a gente possa ali identificar. Lembrando que eu só estou aqui apresentando, vamos assim dizer, essas ferramentas. E aí, na medida, vou colocar lá na sala de aula virtual alguns textos em que elas são aplicadas para que vocês possam ter exemplos práticos e, na medida que entendam que elas possam ser úteis, ir atrás. Então, no projeto, a gente não vai aplicar elas de modo direto. A gente vai dizer, olha, pretendo utilizar essa quando for feita a coleta das informações. Então, vou utilizar a análise de conteúdo, porque na medida que eu vou utilizar tal e tal técnica, haverá uma predominância de materiais escritos, e eu vou tentar observar neles a presença desta e daquela ideia, porque acredito, ou no caso acreditamos. Agora a gente só diz. E nesse nosso primeiro trabalho não vai ser preciso, lembrem a metodologia. Apenas lá no último. Avançando, pessoal. Então, vou colocar aqui antes. Então, em quais situações aconselha-se o uso destas ferramentas? Destas, tá certo. Não, tem que ser destas. Okay? Essas ferramentas. Então, materiais de texto, que podem ser, portanto, originários de entrevistas, documentos, basicamente de entrevistas e documentos. Agora, a gente vai ter ali uma análise, e aqui é uma técnica muito utilizada no direito, análise bibliográfica. Então, eu não vou fazer nenhuma pesquisa de campo. Eu vou apenas tratar de um autor, de uma doutrina, de uma corrente de pensamentos. Eu vou lidar com esse tipo de informação. Então, a utilização de bibliografia também requer ali alguns cuidados para que a gente possa ter no final material e a partir deste material tecer ali conclusões. O que é sugerido na análise bibliográfica? Primeiro, antes de tudo, identificar conceitos. Identificar conceitos. Porque um autor, uma autora, vai ter ali inúmeros conceitos nas suas obras. Então, eu vou ver qual conceito é importante. O conceito de jurisprudência, o conceito de nacionalidade, o conceito de Estado, o conceito de independência. Não, quais conceitos? Beleza. Identificado este conceito, a gente parte para tentar compreender, ao longo de toda a obra do autor, como esse conceito aparece e é tratado. Porque muitas vezes, no início da vida, ou em determinada fase da carreira,
é que esse conceito vai aparecer. Tá? E, portanto, identificar esse contexto de aparecimento do conceito para o autor ou autora A, B ou C é importante. Fazer essa reconstrução do conceito, se a gente estiver trabalhando com o autor, estiver trabalhando ali com 2, 3 autores, olha, enquanto para fulano o conceito de nacionalidade, ele começa a ser empregado no final dos anos 90, com o renascimento, ou melhor, o refortalecimento da ideia de Estado-nação, com o fim ali da Guerra Fria, que criava grandes blocos, e agora a ideia de nacionalidade ganham maior relevância. Então, apresentar o conceito, quando ele surge, o que o autor ou a autora quer dizer com ele. Este conceito, ele nasce para rivalizar com o outro? Pense. Vou dar um exemplo aqui que eu conheço bem, para não falar bobagem. Um conceito muito importante para mim, nos estudos, nos escritos que eu fiz, foi o de reconhecimento. Reconhecimento é dentro da sociologia, para um autor específico que eu trabalhei muito, chamado Axel Honneth, é o sujeito ter a capacidade de se identificar e de se sentir reconhecido, mas reconhecido não na rua, de valorizado, não, mas as outras pessoas entenderem que ele é um sujeito, que não é um nada social, vamos assim dizer. Então, o Honneth traz esse conceito final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, um conceito que ele vai pegar de outros autores e vai dar uma nova cara para ele. E aí ele vai trabalhando. E para mim, o conceito de reconhecimento é importante. Uma boa parte da minha revisão bibliográfica e das análises que eu fiz é sustentada nesse conceito. Para rivalizar, por acreditar que esse conceito ele não é suficiente para explicar o mundo, vai surgir o conceito de redistribuição, com uma autora canadense chamada Butler. Ela vai dizer, olha, esse reconhecimento enquanto sujeito do mundo, enquanto alguém que se entende como merecedor de respeito, não está ligado a uma ideia de subjetividade. Ela vai dizer, está ligado a um reconhecimento econômico efetivo, em a pessoa ter condições materiais de vida. Isso vai gerar... Então, notem que um conceito, muitas vezes, ele está relacionado com um outro conceito ou com uma outra teoria. Se vocês optarem por essa caminhada bibliográfica, não se percam em fazer ali grandes resenhas sobre a vida das pessoas e sobre a obra de alguém. Mas há pontos, vamos assim dizer, cruciais que vão marcar o pensamento, contextualizar esse conceito no mundo, porque ele não nasce aleatório. As coisas que estão acontecendo no mundo, na vida, no entorno de quem escreve, influencia no seu pensamento. E tentar identificar rivalidades, apoios, ou muitas vezes um conceito ele surge para reforçar uma ideia. Então, na análise bibliográfica, fazer esse exercício de pensar ao longo do tempo as transformações que o conceito tem, as suas interpretações para o autor e dentro da sua corrente de pensamento, seja no reforço ou no embate, é importante, pessoal. Então, aqui é uma sugestão.
focar, assim, vou fazer só sobre bibliografia, só sobre texto, não gosto de gente, não gosto de mundo, eu quero ficar ali com os livros. Então, este é um caminho, esta é uma alternativa. Mas fixem em um conceito, dois, ali no máximo três, porque pode parecer simples, mas demanda muito trabalho você fazer essa reconstrução. Ir atrás, saber se em determinada obra aparece aquela referência conceitual ou não. É um trabalho ali bastante minucioso e que exige uma dedicação grande para quem optar aí por este caminho. Então, vou colocar aqui, identificar conceitos. Além disso, apresentar a construção histórica do mesmo, além de mapear possíveis enfrentamentos que o conceito vai ter ou apoios, né? Se esse conceito ele surge para reforçar, para ampliar, mas não no sentido de crítica a algum outro que porventura já se tenha. Então aqui, basicamente, a gente está lidando com bibliografia. Se nos exemplos anteriores de técnicas de análise a gente estava falando de material bruto, material que não foi tratado, que a gente produziu, vamos assim dizer, que a gente foi lá, coletou aquele documento, que a gente aplicou a entrevista e transcreveu ela, agora a gente está falando de pensamento, de ideias. A gente está refletindo sobre ideias, sobre materiais, vamos assim dizer, que já foram racionalizados, que já são fruto de um pensamento dedicado. E aí o que nos cabe aqui é fazer essa reconstrução, identificar os seus enfrentamentos, influências e para o que está apontando este autor ou um conjunto de autores que lidam ali com o mesmo universo conceitual. Agora a gente vai passar, lembrando também que aí o nossa matéria-prima aqui são livros e artigos científicos, né? Quando a gente vai fazer um estudo bibliográfico. Passando então agora para a próxima ferramenta, que é a análise quantitativa. No nosso caso aqui, no universo do direito, ela é bem menos utilizada, né? Análise quantitativa. Tem tudo minúsculo ao contrário. Análise. Se as ferramentas, tanto bibliográficas quanto empíricas, elas estão procurando, vão dizer, ir a fundo, em profundidade, nos pensamentos e na realidade, entendendo visões de mundo e interpretações conceituais, a análise quantitativa, a preocupação dela é traçar um grande panorama, criar um grande perfil quando o objeto ele é extenso. E aqui o exemplo, vamos assim dizer, mais contundente, melhor explicativo aqui, do ponto de vista da didática da aula, a gente pode utilizar é o censo. O censo demográfico, é um exemplo de pesquisa que a análise quantitativa é empregada.
Você não quer saber em profundidade como pensam os e as brasileiros e brasileiras. Mas a gente quer tentar traçar pelo menos um grande perfil de aspectos centrais da população e que, na medida que nós temos essas informações, a gente pode pensar políticas públicas, desenvolver estratégias ali para superar determinados problemas sociais que a gente porventura tenha. Então, notem que o censo é um estilo, um tipo de pesquisa que o uso de questionários e, por consequência, a análise quantitativa se encaixam de modo bastante perfeito. Então, análise de discurso, análise de conteúdo, coleta de documentos, a gente vai ter nas entrevistas, a coleta de documentos, as técnicas principais. Livros, pesquisa bibliográfica, a análise bibliográfica vai ser a técnica melhor empregada ali para a gente poder ter tirar algumas conclusões. Uma vez utilizado o questionário, tendo como objetivo traçar um grande perfil, identificar assim características gerais do objeto, a análise quantitativa se apresenta como a ferramenta melhor adequada. E agora eu gosto de destacar um ponto, pessoal. Muito se vê quando feita a análise quantitativa das pessoas colocarem 30% da população isso, 10% daquilo, 25% daquilo outro. Simplesmente descrever através de palavras o que um gráfico faz ou apresenta não é fazer uma análise quantitativa. A análise quantitativa envolve, em alguma medida, também a interpretação, também ali o desenvolvimento de ideias com palavras, porque é preciso dizer o que significa aquele dado, o que significam aquelas informações. Por exemplo, a gente identificar que 30% da população vive com até meio salário mínimo, não basta simplesmente ter este dado. A gente precisa, então, partir para a parte analítica, ou seja, desta quantidade. A gente sabe agora uma quantidade, mas é preciso ter aí um cuidado de interpretar esta informação. Então, olha, 30% significa que, porventura, as pessoas têm ocupações, que os salários são baixos, entender por que tantas pessoas acabam tendo, apesar não, mas em função desta baixa formação, salários reduzidos, sabe? É começar a pensar, tecer a teia que faz a realidade, sabe? Tentar reproduzir esta realidade através de palavras, através aí de uma interpretação da realidade do mundo. Não é simplesmente colocar de modo bruto, puro e simples o dado. Não, dizer que 30% de algo não é explicar por que é 30%, se 30% é muito, pouco, ele é significativo, se essa informação ela se relaciona a outra,
Se essa variável que você identificou, por exemplo aqui, 30% da população ganha até meio salário mínimo, tem relação com outra variável, por exemplo, escolaridade, tem relação com outra variável, etnia, gênero. Então, é a gente começar a fazer esses cruzamentos. Então, esse processo de tecer. Isso que é a análise quantitativa. O que o questionário faz e depois expressa através de um gráfico ou dessas informações percentuais é apenas quantificar e não analisar efetivamente. Notem aqui que a análise quantitativa ela tem esta definição porque ela está se debruçando, ela está procurando explicar em cima de um número. Enquanto as técnicas que a gente falou antes se dedicam a entender palavras, os sentidos das palavras, dos conceitos, enquanto que aqui ela se debruça sobre o número. Então, a gente simplesmente apresentar um número não é fazer uma análise quantitativa. A gente precisa explicar. Tentar, em alguma medida, reconstruir esta realidade que foi ali colocada em números. Imaginem aqui, a gente vai fazer uma pesquisa com o nono período, no turno da FACELI, que está em vigor, que aqui é a nossa turma. Identificar que 70% dos alunos já tiveram uma primeira graduação, isso não é uma análise quantitativa. Isso é um dado bruto, é um número. Agora, explicar que isso é uma tentativa de recolocação no mercado de trabalho, apresentar esse cruzamento com uma outra informação, por exemplo, a idade, mostrar então que apesar de ser uma segunda formação, e isso quiçá apontar para uma tentativa de recolocação no trabalho, não implica em ser alunos ali que estão na terceira idade. Pelo contrário, ainda são jovens, amplamente conectados com a força produtiva. Ali. Então, notem que aí sim a gente está analisando. José, você tem uma questão? Fique à vontade. O professor, aí nesse caso, igual que o senhor está falando, o quantitativo, aí o exemplo que você deu, porque pessoas que já têm uma graduação estão fazendo outra. Uhum. Aí, tipo, eu responderia a pergunta, qual o motivo ou a razão que levaram a eles a fazer isso e não seguir a área da primeira graduação? Seria uma análise quantitativa? Seria ainda, mas note, em parte sim, porque eu imagino que você, nesse mesmo questionário, você teria perguntado, teria uma outra questão. O que lhe motivou? Aí você coloca, reinserção no mercado de trabalho, mudança de perspectiva de vida, imaginando que amadurecimento das ideias, uma causa social. E aí você pega essa resposta e cruza com a outra. Olha, segunda graduação, 70% deles dizem que este é a segunda graduação. E 50% estão dizendo que isso significa uma mudança de entendimento do mundo, que quando fizeram a primeira ainda eram, bem dizer, crianças. Opa, é como se a gente tivesse nas aulas de matemática fazendo aqueles círculos que se atravessam. Então a gente começa a entender um perfil médio dessa população. E aí você vai dizer, olha, de acordo com as informações que a gente coletou aqui da realidade, porque 70% dizem que estão fazendo a segunda graduação, 50% apontam que isso está relacionado a uma mudança de entendimento do mundo, nós podemos, em função desses números, analisar e assegurar com alguma
com alguma certeza que o que motiva essas pessoas são aspectos muito menos econômicos e muito mais de um entendimento do seu papel no mundo. Note assim, não é por uma questão só, é cruzando 2, 3 variáveis, e aí sim a gente pode fazer algumas afirmações. Lhe respondo, José. Conseguiu Respondeu sim, pegar? professor. Obrigado. Não, disponha. Minha obrigação aqui. Então, a análise quantitativa vai isso. Por isso, pensar o questionário e como uma questão se conecta com a outra. E se no final, ao termos essas respostas, a gente está prevendo na hora de construir a ferramenta. E no final, ao termos todas essas respostas, eu vou conseguir produzir alguma análise? Então, por isso é importante não simplesmente a gente fazer qualquer questão ali, pura e simples, fazer por fazer, só para ter. Não, pensar, olha, esse primeiro bloco aqui de 4 questões, que tipo de informação eu vou ter? Na medida que 50, 100 pessoas, ou até mesmo aqui 30, já é um número considerável, respondem. Essas outras 5 aqui, imaginando que o questionário tenha 10, eu vou conseguir que tipo de informações? Se na nossa reflexão, mas se eu fizer essas aqui, não vai adiantar, vou precisar dessa outra informação. Então, por isso, pensar o projeto como um todo, para depois executar ele, é fundamental. Porque vá que a gente aplique todas as questões, todos os questionários. E ali, quando a gente está escrevendo, a gente pensa, mas e agora? Eu não sei isso. Eu não sei, por exemplo, aqui, no exemplo que eu trouxe, se essa mudança está relacionada a outra coisa, a não ser a idade. Eu pergunto ali, qual que é a sua idade? Pergunto se é segunda, se já fez outra graduação, pergunto renda, pergunto gênero. E aí eu penso, mas será que isso tem a ver com gênero? Ou tem a ver com idade? Essas duas informações, elas estão muito parecidas. Porque faltou eu ter uma outra questão ali que fosse desembolar tudo. Então, por isso, pensar as questões que vão compor esse questionário está intimamente relacionado com a análise que vai ser feita ali adiante. Então, notem, pessoal, como a técnica de coleta está intimamente relacionada com a técnica de análise e por que disso a junção dessas duas a gente vai chamar, então, a metodologia. Porque o que a gente fez antes foi definir o objeto, identificar o tema, estabelecer os objetivos, pensar na grande pergunta que vai ser respondida. Agora a gente tem que pensar como a gente vai responder isso. Que informações vão fazer com que o que a gente tenha seja uma expansão do conhecimento e não simples palpite. O que vai diferenciar o senso comum aqui do conhecimento científico, um conhecimento organizado, sistemático, que vai poder ser verificado. As questões colocadas ali na minha ferramenta de coleta poderão ser verificadas aqui pelo Marcel, pelo Abílio, pela Tabita. Se acharem que o que eu fiz ali, mas essa pessoa que alcançou esse resultado, mas como que ela fez isso? Aí pega ali o trabalho e mas olha só, pode ser questionado porque esta informação não foi verificada, não foi extraída essa informação para a gente poder colocar ali no meio da análise e, quem sabe, levar para outro lugar a interpretação. Dessa forma, um projeto e a sua execução não são uma mera formalidade. Por isso que eu insisto assim,
até na produção, seja de uma monografia ou de um artigo, é preciso pensar isso. Por quê? Vou fazer só uma análise bibliográfica. Pô, preciso saber. Eu vou apontar. Eu já sei que autores eu vou tratar. Eu não sei ainda o que está lá em profundidade da obra, porque a gente não se debruçou, mas eu vou ter que apontar. Olha, eu vou identificar este conceitos que são amplamente conhecidos, são proeminentes. Então, é preciso ter um cuidado. Vou fazer uma reconstrução histórica, começando nesse período da vida do autor ou da autora, terminando naquele. Vou tentar identificar ali a cadeia de conceitos que se insere, seja para confrontar ou ter um apoio. Então, notem que o projeto e a parte metodológica, que é a combinação das técnicas de coleta e análise, elas vão ali ser um todo, né, integrado, que começou lá no tema e para nós vai até a revisão bibliográfica. Que aí sim, na revisão bibliográfica, a gente meio que dá um geral na obra do autor, falando de tudo, do autor, da doutrina, das autoras, de modo mais amplo. E aí sim, numa análise bibliográfica, a gente foca em 2, 3 aspectos no máximo, porque senão a gente está reconstruindo a teoria, e isso a gente não precisa. A teoria já está posta. O que a gente tem que fazer é focar em algum aspecto. Aspecto empírico, prático do mundo, um aspecto teórico. Vou querer uma coisa mais geral, então uma análise quantitativa, questionários são mais adequados. Ah, não, vou querer ir na profundidade, na interpretação, na visão de mundo. Então, coleta de documentos, entrevistas, podem ser instrumentos mais úteis. Então, dessa forma, pessoal, a gente vai pensando a produção do conhecimento científico e aqui o desenvolvimento ou de um trabalho de conclusão na forma de uma monografia ou até mesmo ali de um artigo científico. Mas é preciso pensar que informações me serão úteis e como eu vou coletar elas de uma forma fidedigna. Pessoal, como a gente começou bem mais cedo não, mas geralmente a gente começa 7h20, 7h25, às vezes, a gente começou bem em ponto ali, 7h15. Da minha parte, era isso. Se vocês têm alguma questão ali, além da que José trouxe, fico aqui à disposição. Se não houverem, da minha parte era isso. Desejo a vocês ali uma boa prova da outra disciplina que for na semana que vem. E na subsequente, na minha, sigo à disposição através do e-mail para esclarecer qualquer dúvida quanto ao trabalho, dar uma olhada preliminar. E fica aqui o meu abraço e a minha saudação aqui a todos e todas. E até aí no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço, então, a todo mundo aqui. Caroline, Abílio, Leandro, Marcel, Kainan, Gleison, Tabita, Marcos, Fernando e José. Opa! Obrigado aí pela companhia de vocês nessa noite. Se cuidem e bom restinho de sexta e um bom final de semana. Para o senhor também, professor. Valeu, bro. Boa noite. Juiz, hein? Juiz, hein? Sempre. Valeu. Falou, Antônio. Até mais. Valeu, gente. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.